Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Aratu Talks, o projeto da Aratu para discutir temas relevantes para a sociedade baiana. Já discutimos comunicação, já discutimos negócios, turismo e hoje o tema é muito importante. É um tema que está mexendo com a cabeça de pais e de alunos. Vamos falar sobre educação e principalmente sobre o futuro da educação, do mercado da educação aqui em Salvador, logo após e quem sabe durante também o processo de pandemia. Para isso, convidamos representantes de algumas das instituições de ensino mais respeitadas de todo o estado da Bahia. São eles, a Viviane Brito, que é CEO do Grupo de Educação Vila, do Vila Educação. Seja bem-vinda, Viviane Brito, aqui na edição do Aratu Talks. Muito obrigada, Pablo. Um prazer participar do seu programa. Olá, Viviane, que bom ter sua presença aqui. É muito legal saber que pessoas importantes do cenário da educação vão poder debater conosco. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom que a gente vai ter um debate produtivo aqui nessa tarde. Muito obrigada. Além de Viviane, temos também Ademilton Costa Júnior. Ele que é vice-diretor do Grupo de Educação Anchieta. Está aí bem confortável na sua varanda para poder falar sobre temas muito importantes para a sociedade. Ademilton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde e muito obrigado também pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Legal, Ademilton. Muito obrigado. A gente está ajustando também o seu áudio. Espero que todos estejam ouvindo bem pelas nossas redes sociais, além das redes sociais do Aratu On, Instagram, Facebook, o YouTube também. Vamos reproduzir, vamos transmitir essa entrevista pelas nossas transmissões da TV Aratu, principalmente na madrugada. Agora eu quero dar as boas-vindas para o senhor Mike Martel, ele que é superintendente da Pan American School of Bahia, a conhecida Escola Pan-Americana aqui em Salvador, que gentilmente está conversando conosco e vai receber, vamos ser brindados pela tradução simultânea de Bianca Bibro. Boa tarde para ambos, sejam bem-vindos. Pode dar uma olhadinha? Boa tarde, muito obrigado. Se quiser, tá com o computador para cá. Legal, que gentileza. Boa tarde, Bianca, boa tarde. Que bom, vocês também podem participar nas nossas transmissões, aqui com seus comentários, com suas perguntas. Eu quero começar justamente com Viviane. Viviane, eu tenho uma impressão, não sou do segmento, mas acompanho atentamente. Eu tenho a impressão que hoje, em termos de educação, parece ser até mais fácil a gente tentar fazer alguma suposição a longo prazo, quem sabe daqui a 10 anos como será a educação, mas não a curto prazo. Como será daqui a 6 meses, como será a educação daqui a 1 ano. Você já tem alguma estimativa, já tem algum prognóstico de qual rumo a gente vai ter que tomar, já que a pandemia pegou todos nós de surpresa? Então, cada vez mais, Pablo, a gente entende que a gente precisa estar preparados para esse tipo de situação. Pensando no futuro, eu destacaria assim, 3 pontos importantes. Um seria relacionado aos alunos, um outro das questões pedagógicas e uma outra questão, a própria estrutura da escola. Então, pensando nos alunos e pensando nesse futuro, as escolas precisam estar preparadas para que possam oferecer para esses alunos um trabalho de uma autoestima elevada. Esses alunos precisam estar preparados para o novo, que é a coisa mais certa que a gente tem hoje em dia, que o novo será permanente. Esses meninos precisam estar com o emocional bastante equilibrados, e a escola pode colaborar com tudo isso. Também é preciso que cada vez mais a gente ofereça espaços prazerosos, e, sob o ponto de vista pedagógico, a escola consiga oferecer uma sala de aula, digamos assim, mais dinâmica, motivadora, diferenciada, que para além de termos um currículo base e precisarmos respeitar naturalmente as orientações oficiais, mas é muito importante que a escola comece a prestar atenção nas forças dos alunos e que eles possam ser respeitados em relação aos seus desejos, às suas necessidades, e que a escola possa proporcionar oportunidades
para que eles possam trabalhar os seus desejos, as suas forças, digamos assim. Então, eu entendo que, mais do que nunca, os currículos precisarão ser reestruturados, e não só nós, enquanto educadores, vamos precisar dar continuidade a uma formação efetiva e que se faz cada vez mais necessária, mas também os espaços físicos das escolas precisarão atender, acolher a esse novo que já é presente, né? Muito obrigado, Viviane Brito, ela que é CEO, executiva-chefe do Vila Campus de Educação, falando aí sobre esse novo normal, sobre o normal que a gente vai ter que absorver no nosso dia a dia e repassar também para as nossas crianças, para os estudantes. Ademilton, aí eu passo a provocação para vocês. Vocês já devem estar se debruçando diariamente sobre como vai ser esse novo normal e eu queria saber também de questões práticas. As aulas serão em salas reduzidas, serão grupos menores? Vocês já têm uma previsão de quando poderão voltar as atividades assim em contato físico? Como é que vocês estão trabalhando aí no grupo Anchieta, Ademilton? Legal, Pablo, obrigado pela pergunta. Olha só, na verdade, quem trabalha com educação, acho que todos nós aí todos os colegas aí vão concordar comigo, que a gente precisa aprender a ter uma visão de contexto, né? Então, nós estávamos já há alguns meses, na verdade, nós estamos há algum tempo onde a educação, ela já vem passando por um processo de se reinventar. É importante a gente lembrar que nos últimos anos, talvez, a educação ela tenha sofrido uma série de transformações e desafios por conta da própria tecnologia. E aí, há 60 e poucos dias atrás, nós recebemos uma situação onde pega todos de forma surpresa, né? Todos são surpreendidos por uma situação extremamente nova. E para todos os educadores do mundo, eu diria, foram pegos de surpresa, né? Então, a gente precisou passar por um processo de adaptação e a capacidade de adaptar-se ao novo é uma característica do cidadão do século XXI. Então, a gente precisa passar para os nossos alunos que é importante aprender e lidar com o diferente. Só tem uma coisa que não muda, é que tudo vai continuar mudando. Então, quando a gente pensa no retorno, a gente primeiro precisa analisar o que a gente está fazendo, saber que nós precisamos fazer o melhor que nós podemos, mas sempre com uma consciência de que é um momento difícil para todos, é um momento realmente muito desafiador, mas que nós precisamos planejar. Então, se o começo das aulas remotas foi algo difícil de ser planejado a longo prazo, nós precisamos sim pensar no retorno. E quando a gente pensa nesse retorno às aulas, a gente está pensando em uma série de cuidados. Primeiro, boa parte desses cuidados não estarão na decisão, muito boa parte desses cuidados nós precisaremos tomar por obrigações legais. Então, algumas determinações dos órgãos competentes já virão para que as escolas tomem esses cuidados. E aí nós viremos com um cuidado ainda maior, que é necessário, que faz parte do nosso fazer, que é o cuidado pedagógico. Então, além da questão de saúde, nós precisaremos ter um cuidado para que, embora estejamos conseguindo fazer aulas remotas de uma forma bem interessante, mas nós precisamos lembrar que a aula remota ela nunca vai substituir uma aula presencial. A gente sabe que, por melhor que seja a ferramenta que a gente utilize, nada vai substituir um bom professor e nada vai substituir nunca estudantes com vontade de aprender. Então, com cuidado com aqueles que, por algum motivo, por alguma situação, não conseguiram acompanhar da mesma forma que outros estudantes, nós precisaremos cuidar desses, precisaremos potencializar cada vez mais e tentar tirar alguma coisa de positivo de tudo que aconteceu e está acontecendo, né? Como eu falei anteriormente, quem trabalha com educação sabe que o desafio faz parte da nossa rotina. Então, encarar os novos desafios que surgirão e, ainda assim, tentar aproveitar, embora o termo aproveitar seja até difícil, um momento tão difícil nosso, mas tentar tirar alguma coisa de positivo disso, eu acho que é necessário também. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, nossos cuidados serão, obviamente, por questões legais, por questões preservando a saúde dos nossos estudantes, nossos funcionários, nossos professores, cuidando das pessoas, mas também tendo um cuidado mais do que especial com a parte pedagógica, para que esse desafio
ter conseguido manter a escola aberta, mesmo fora dos seus muros, ele continue e de forma mais potencializada, né, de alguma forma que a gente consiga aprender com esse momento difícil e tocar para frente para trazer coisas positivas no futuro. Ademilton Costa Júnior está conosco no debate também, ele é vice-diretor do Grupo Educacional Anchieta e vamos falar muito sobre esses processos, essa novidade, essa surpresa que pegou a todos nós, mas que deve vir aí algo de positivo para os rumos da educação. Você pode nos ver em áudio e vídeo, em alto e bom som, pelo Facebook do Aratu On e também pelo Instagram do Aratu Online. Agora vamos receber também o professor Mike Martel, ele que tem quase 35 anos de experiência na área de educação. Está acompanhado com tradução simultânea por Bianca Bigrow. Eu queria saber de Mike, já que ele tem essa experiência internacional em levar a educação para vários países, vários continentes, eu queria saber dele também uma visão global. Como é que o mundo inteiro está se comportando diante dessa pandemia, o segmento de educação, e quais os próximos passos na instituição de ensino que ele lidera, que ele é superintendente, que é a Escola Pan-Americana. Good afternoon, nice to see you, Mike. Muito obrigado, Pablo. The question that you ask is the question that's probably keeping my colleagues up at night, just like it's keeping me up at night, is that, the next step that we have to take is going to be a critical one. Então, a pergunta que você nos faz é o que nos mantém acordados de noite e todos os nossos colegas nesse momento, né? Quais são os próximos passos depois dessa situação? I'm an eternal optimist as an educator, and for me, we've been talking about 21st century education for 20 years now. Então, ele é bastante otimista com relação a tudo e ele tem estudado muito e sabe que tem se falado nas características do aprendiz e do cidadão do século XXI já há 20 anos. And I think I guess the golden lining, the silver lining that we see coming out of this is that because of this pandemic, we're forced to look at education in ways that we've only talked about before, and we're afraid to do that. Basically, in schools, I think we take a look at change as an evolutionary process, and this pandemic has forced us into more of a revolutionary type of reactionary mode. Então, ele percebe essa situação pelo lado positivo de que nós fomos agora forçados a realmente reavaliar o processo de educação de uma maneira que antes nós só falávamos sobre isso e que agora nós realmente precisamos colocar em prática. I think, like so many, I'm really fortunate to be in contact with many colleagues from around the world that are in a similar situation. Some of them are ahead of the curve and already have kids back in classrooms. Others are in the same position we're in, trying to anticipate what's going to happen when we do finally see the smiling faces of kids again. Ele tem o benefício de poder ter contato com tantos outros colegas de instituições internacionais ao redor do mundo que estão em situações similares ou já estão à frente, porque as escolas já estão voltando às atividades, ou estão em situações muito similares às nossas. I think we have an advantage. We're a parent-driven association, and we have a lot of communication with our parents, and that's something that I see has been lacking in education for a number of years, is we've lost a lot of that ability of parents to really take ownership for their kids' learning. And through these last several weeks, with parents being forced into the driver's seat, being able to really support teachers at home, I think that's something special that we've reconnected with and something that we want to make sure we don't lose. Então, é muito importante agora, nesse momento, que a gente aproveite essa oportunidade que nós estamos tendo, com os pais sendo as pessoas que estão orientando os seus alunos em casa, os seus filhos em casa, né? Então, é bastante importante que essa parceria que se perdeu no decorrer do tempo e que agora a gente consiga resgatar para que eles se vejam novamente nesse circuito e como corresponsáveis pela educação dos seus filhos. Like my colleagues here, I think our schools are blessed in that we have resources that many schools don't have. And we were fortunate that, looking ahead, talking with colleagues in China and those places when the pandemic was first starting, we knew what was coming. And so we were prepared to go to online, to distance learning very quickly.
Então, felizmente, nós temos recursos e ferramentas ao nosso dispor, a dispor da nossa comunidade, que nós sabemos que, infelizmente, não é realidade para todas as pessoas, né? Mas nós também tivemos a oportunidade, então, de estar em contato com outros profissionais das escolas internacionais ao redor do mundo, especialmente na China e na Europa, para saber quais foram as ações que eles tomaram para que nós pudéssemos nos antecipar e planejar com antecedência o que nós sabíamos que estava por vir, que é a situação que nós estamos atualmente. Our students are familiar with many of the tools that we're using through our distance learning program, and it's made the transition easier. It hasn't made that jump in quality, the change in style easier, but it has made manipulating the tools that much simpler for our students and for our teachers. As ferramentas que nós estamos utilizando nesse ensino remoto são as ferramentas que com as quais os alunos já tinham contato e que eles já estavam habituados a lidar todos os dias. Então, isso facilitou o processo de transição do presencial para o ensino remoto, não substitui, não torna fácil a situação que todos estamos vivendo, mas facilitou o processo de manusear as ferramentas tecnológicas que estamos usando e colocando em prática. I think in the coming months, what we see is there will still be, a blended learning type of classroom. There are going to be peaks and troughs in the infections, but we're going to remain driven by three main points. And the first point is the safety and security of our community, our teachers, our students, our parents, our workers, our staff here at school. That's going to be a primary concern. Então, nós sabemos que esse retorno, ele pode ser um retorno adaptado, parcialmente presencial e parcialmente remoto. E as nossas preocupações são primordialmente, com relação à segurança dos nossos funcionários, dos professores, dos alunos, dos pais, de toda a comunidade. I think we're making lots of mistakes in education. But we're experimenting right now, and it's a time like no other that we've had freedom to experiment. And so we're looking to our colleagues around the world for best practice. When we reopen our school in August, we will be using some of the best practice from schools around the world. Então, nós temos a oportunidade única de poder experimentar no ramo da educação como nunca antes a gente pôde fazer. Então, estamos utilizando esse momento para aprender. Realmente falhas acontecem e têm acontecido em todas as instituições, mas nós estamos aproveitando essa oportunidade para aprender localmente e também com as outras escolas internacionais de quais são as melhores práticas educacionais que a gente vai inserir na nossa rotina. E então, a partir de agosto, quando nós pudermos reabrir a nossa escola, reabrir o nosso campus, já numa perspectiva modificada, revolucionária e diferente em termos de educação. I think the third point that we worry about that my colleagues also mentioned is how do we reach out to struggling students and struggling families right now and in the future, because that's a big part, that social emotional bridge we're going to have to rebuild. E um tópico bem importante que a Demilton nos trouxe também é como a gente apoia, ajuda e colabora com as famílias que estão tendo dificuldades, com as crianças que estão tendo dificuldade, né? E é um grande desafio e que a gente pode se beneficiar dessa aprendizagem que estamos tendo agora para poder auxiliar as crianças que têm mais dificuldade. Obrigado, Bianca, obrigado, Mike. A gente volta a comentar alguns tópicos que você colocou aí que são bem interessantes, são muito relevantes. Eu quero passar para a Viviane, ela que é CEO do Vila Educação. Viviane, Mike trouxe uma visão global sobre um problema que não é mais de Salvador, não é mais do Brasil, é um problema planetário e que traz com ele alguns desafios. Um desses desafios é poder lidar com a justificável ansiedade dos pais. Os pais, assim como os estudantes, não estavam acostumados com um tipo de rotina de educação virtual mediada por instrumentos tecnológicos. Esse tipo de educação funciona? Esse tipo de educação precisa de um tempo de adaptabilidade? E mais do que isso, como é que os pais podem ser agentes multiplicadores para que essa educação seja potencializada? Nossa, Pablo, é muito bacana, muito importante sua pergunta. Eu diria que não é fácil para as famílias, de jeito nenhum, e eu destacaria alguns fatores.
O primeiro fator é a própria questão da tecnologia. Não só pensando na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, não são todas as famílias que possuem equipamentos em casa. Além disso, ainda que possuem, algumas não têm não manuseiam facilmente a tecnologia. Uma outra questão muito importante é a rotina. Claro, a gente precisa se lembrar que as famílias, muitas delas trabalham, seja na área da saúde, da segurança, outras áreas, algumas estão em home office, e além disso, as tarefas domésticas e a escola dentro de casa de um jeito mais efetivo, mais intenso. Não é fácil. Uma outra questão, um outro fator, seria a própria questão cultural. Desde a primeira escola fundada no nosso país, essa escola foi presencial. Então, todos nós estamos acostumados a uma escola presencial. E eu destacaria, como um último fator relevante, que ainda é um pouco desconhecido para algumas famílias as tecnologias e também as pedagogias, as diferentes formas de se ministrar aula, que são extremamente favoráveis ao ensino não presencial. Agora, eu diria também, Pablo, que tem experiências extremamente exitosas no mundo inteiro. Eu poderia destacar o Uruguai, o Canadá, a Argentina, alguns países do Sudeste Asiático, que já praticam a educação não presencial ou com o apoio da tecnologia, especialmente por questões de isolamento, sejam eles por questões climáticas, sociodemográficas, e até mesmo pelo tamanho da população em cada comunidade. E ainda assim, há sucesso na tecnologia, ou seja, nas aulas não presenciais. Além disso, existem experiências exitosas no nosso país. Por exemplo, desde 2007, o governo do Amazonas transmite, através de videoconferência, aulas para os meninos do ensino médio, preparando-os não só para o ensino superior, como também para alguns cursos locais. Então, assim, não há, do ponto de vista pedagógico, por que não dá certo. Agora, há, sim, aulas boas e aulas não tão boas numa modalidade, como em outra modalidade. Então, para as famílias tem sido muito difícil, e a escola precisa estar ao lado das famílias, apoiando-as mesmo, com uma comunicação efetiva, com formação, porque, veja, Pablo, para a educação infantil, por exemplo, que são crianças pequenas, eles precisam da mediação de um adulto. Então, as famílias precisam estar ao lado dessas crianças, e alguns já viraram professores até. E no caso do Vila, a gente tem tido uma parceria fantástica das nossas famílias, cada vez melhor, porque no início do processo é um pouco mais difícil, depois todo mundo vai aprendendo, vai melhorando, a gente se comunicando melhor e as coisas vão chegando para o lugar. Então, a gente tem tido uma parceria, eu agradeço publicamente a eles, porque a escola está dentro de casa e sem eles, talvez, a gente não estivesse conseguindo fazer a entrega que nós estamos fazendo. Então, não foi uma escolha das famílias, o ensino não presencial, também não foi uma escolha das escolas, mas é uma questão contingencial, e nós precisamos fazer desse processo o melhor processo, porque as crianças já estão, e os jovens já estão sofrendo com o isolamento social, e nesse retorno, para além das questões sanitárias, de segurança sanitária, por exemplo, o Vila já está com seu protocolo completamente pronto, e o projeto executivo do protocolo em andamento, já estamos trabalhando há quase 20 dias para o retorno, porque vai ser difícil retornar, não vai ser muito fácil. Mas, para além de tudo isso, claro, aguardando as diretrizes e as orientações do poder público para fazer os ajustes que se fizerem necessários, mas tem uma questão muito séria que a gente precisa se preparar também, como os colegas disseram, para além das questões pedagógicas, não é? É a questão emocional.
nós vamos precisar lidar com as consequências do distanciamento social, do isolamento social das nossas crianças e dos nossos jovens, até porque elas não podem ser punidas duplamente. Viviane Brito, CEO do Vila, do Campus Vila Educação, trazendo para a gente opiniões que servem para a gente refletir. Eu quero passar agora a bola para Ademilton Costa Júnior, ele que é vice-diretor do Grupo Anchieta de Educação, e também, aproveitando que ele é professor de biologia, chamar a atenção para algo que Viviane falou muito bem. As etapas, as faixas etárias, principalmente dos alunos. A gente não pode querer que cada um tenha uma impressão ou que tenha um nível de absorção do conhecimento uniforme. Logicamente, uma criança de 4 anos não vai poder ser comparada com uma criança, com um adolescente de 15, de 16 anos. Como é que na instituição de vocês, Ademilton, vocês também estão estabelecendo protocolos diferentes para classes, para séries, para turmas diferentes? E os professores também tenho curiosidade para saber como é que vocês estão lidando nessa etapa específica com os professores. Obrigado, Pablo. Olha só, cada ser humano ele aprende de uma forma diferente, né? Os teóricos da educação trazem isso de uma forma muito clara. E os diferentes níveis também de estudantes, eles aprendem de forma diferente. Então, às vezes, para um pai é difícil ele conseguir entender a intencionalidade de cada ação, de cada professor, a depender do seu nível. Mas é importante que, muito mais do que pensar a ferramenta que está sendo utilizada, é a gente voltar para o mais importante, que nesse momento é o processo educacional, é a educação, é o aprender, e a gente precisa revisitar os nossos objetivos, que já estão lá no nosso planejamento. E aí, um momento de quarentena, de aulas remotas, a gente faz adaptações, mas sempre priorizando o aprendizado do aluno. Então, por exemplo, às vezes para um pai, para uma mãe, que em uma aula de educação infantil, que a professora pede para que ele recorte com uma tesoura sem ponta lá alguns animais, a mãe pode achar, poxa, mas para que meu filho já conhece todos os animais. Só que ali por trás existe uma intencionalidade muito grande de trabalhar a psicomotricidade daquele estudante. Então, tudo ali tem um porquê. Então, a intencionalidade e a sistematização da educação nunca foram tão importantes, né? E aí, um momento como esse, a família, eu concordo com o que os colegas falaram, ela assume um papel extremamente relevante, né? Então, a gente precisa adaptar a realidade que nós temos para uma situação diferenciada, porque o contexto mudou. Não adianta a gente achar que a gente vai poder continuar fazendo a mesma coisa que a gente faria em aulas presenciais. Mas a intencionalidade no processo ela precisa estar presente sempre. Então, quais são os objetivos daquela atividade? Isso aí deve ser pensado muito antes do que pensar qual a ferramenta que será utilizada. Então, o artesão, ele pensa primeiro na arte, depois na ferramenta. E não, ele não começa pensando, olha, hoje eu vou usar o martelo, não. E nós temos, no Grupo Educacional Anchieta, e eu incluo os anchietinhas, que estão conseguindo fazer um trabalho dentro da educação infantil, que é algo sensacional. O ensino fundamental também, né, dos anos iniciais, incluindo também o Colégio de São Paulo, estão conseguindo fazer de uma forma realmente especial. E aí a gente foi estudar o porquê que a gente estava tendo um êxito de participação tão grande dos estudantes. E a gente percebeu que o fator da convivência sempre vai ser o mais importante nesse processo. Então, a presença do professor dele, o contato com os colegas sempre será o mais importante. Então, o fator que determina é o fator humano no final das contas, né? Então, eu concordo que a gente precisa ter uma série de cuidados com as questões socioemocionais dos estudantes, dos professores, na verdade, de todos nós. A gente precisa ter um cuidado especial com o outro nesse momento mais do que nunca. E aí, quando a gente pensa no lugar do professor, para mim, eu até me permita me colocar de uma maneira diferente, porque eu também estou em sala de aula. Como nós já vínhamos pesquisando já há algum tempo em ferramentas educacionais, já trouxemos para o nosso grupo o que tinha de mais moderno, com investimento em estrutura das nossas instituições já há algum tempo. Quando a formação de professores, que é algo que já vinha acontecendo também, a gente se depara com uma situação como essa. Eu, que particularmente sempre fui curioso com essa questão das tecnologias na educação, não me considero um sabido na área, mas me considero um curioso e um estudioso dessa área. Eu me deparei também com a necessidade de dar aula.
Então, mesmo me colocando nesse lugar, eu afirmo com total tranquilidade, está sendo difícil para mim. Está sendo difícil porque está sendo desafiador. Porque eu sempre tentei ser um professor onde eu olhava no olho do meu aluno e sabia a dificuldade dele, de conseguir perceber se ele está entendendo ou não. E, de repente, nesse momento, ter que readaptar toda a forma de aprender. Então, algo de muito importante é a gente dizer assim, professores, parabéns, vocês estão conseguindo, junto com uma equipe técnica de TI, uma equipe de apoio, vocês estão conseguindo se reinventar a cada instante. Então, eu posso falar pelo nosso grupo, que é o que eu vivencio, mas eu posso afirmar, os professores do Grupo Educacional Anchieta, incluindo o Colégio de São Paulo, os Anchietinhas, eles estão dando um show de educação e não de ferramentas tecnológicas. Estão conseguindo escolher as ferramentas certas, o que há de melhor para fazer o que eles já fazem muito bem, que é ensinar, que é dar aula, que é olhar no olho do seu aluno. E tomara que logo, logo a gente possa voltar a fazer isso presencialmente, porque sempre vai ser melhor, né? Legal, muito obrigado por compartilhar essa experiência, Ademilton Costa Júnior, aí pelo Grupo Anchieta. A gente vai voltar a mencionar algumas questões de sala de aula, que eu sei que você tem muita coisa para ensinar, literalmente ensinar para a gente aqui. Agora vamos para o superintendente da Escola Pan-Americana na Bahia, o senhor Mike Marta. Eu tenho 2 questionamentos. Um é muito específico e o outro seria mais global, mais subjetivo. O específico, ele já chegou a mencionar que está se preparando para ir em agosto iniciar as atividades presenciais. É isso mesmo? Seria em agosto que vocês voltariam às atividades e como seriam os protocolos na sala de aula, nesse novo normal que a gente pretende vivenciar aí nos próximos meses? Outra pergunta, o senhor que tem uma experiência de educador, de 35 anos de educador, na América Central, na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, no Caribe. A gente está vivendo uma pandemia global que é um problema de todos, não se torna mais um problema de uma região, de um país, de uma nação, é um problema compartilhado por todo mundo. O senhor acha, com toda essa experiência, que é possível que a educação também ganhe áreas globais, que a educação deixe de ser iniciativas isoladas, iniciativas localizadas e passe a ser realmente um desafio mundial compartilhado por todo mundo? Yeah, we're on a North American calendar, or a modified North American calendar, and so our school year, we're right at the end of our school year now. And so we're looking to August, when we kind of look at some of the projections in terms of the pandemic curve, we're hoping that August will be an opportunity for us to reopen. That's our normal scheduled opening, that we will be able at that time to have kids back on campus using social distancing measures. We have our fingers crossed and we're very optimistic about that date. Então, como nós funcionamos num calendário americano, né, nós seguimos o calendário americano que tem as atividades iniciadas em agosto ou setembro, né? Isso significa que neste momento nós estamos no final do nosso ano letivo, nós estamos finalizando as atividades do ano letivo e, portanto, olhando todos os índices como estão se mostrando até o momento, nós acreditamos que nós estamos planejando que possamos, então, ter uma reabertura da escola para um próximo ano letivo, que é a nossa data já habitual, no começo de agosto, né? Então, a gente está aqui de dedo cruzado, esperando que isso realmente seja uma realidade, respeitando todo o distanciamento que seja necessário e as instruções que a gente tiver com relação à segurança, higiene e saúde. In terms of the global perspective, I think I know my colleagues in Asia, in Europe, in the Middle East better now than I've known them when I worked in some of those different regions. E considerando, então, o universo internacional de educação, ele tem a sensação de que agora conhece melhor os colegas que trabalham na Europa e na Ásia do que conhecia quando trabalhava nesses lugares. You know, we're fortunate enough through our networking now that we spend hours every week talking about best practice, talking about what's working. And what's been so interesting is where before schools were competing against each other,
I think we have that external foe now. We're all competing against the coronavirus. And everybody's coming together, sharing resources like I've never seen before on a global scale. E algo interessante que tem acontecido é que, ao invés de estarmos num clima, de repente, de competição de uma escola contra a outra, né, que o mercado, funciona dessa maneira, dessa vez estamos todos juntos competindo contra o coronavírus, né? Então, ele tem a oportunidade de dedicar algumas horas por semana conversando com esses profissionais que estão aí ao redor do mundo, em diversos lugares do mundo, e ele tem esses contatos semanalmente em que se trocam ideias, se compartilham informações, se compartilham boas práticas para que isso beneficie todas as escolas do mundo. And I say that here in front of my two colleagues, and I have to apologize that my Portuguese is so basic that I haven't yet been able to reach out to you and extend some of those same courtesies. And I hope that through this, that we as competitors will also be colleagues and be able to share, because I know there are fantastic things happening at your schools also. E ele também se desculpa pelo português dele não ser tão bom o suficiente para poder abordar e conversar com os colegas que estão aqui presentes, mas ele também se coloca nessa posição de estar disponível para que a gente possa usar essa situação para nos unirmos como escola, apesar de sermos escolas que estão aí no mesmo mercado, né? Mas que a gente possa se unir, que a gente possa trocar e aprender um com o outro, porque ele sabe das excelentes práticas que estão acontecendo nas escolas de vocês também. É muito legal e, inclusive, professor Mike, é importante perceber no senhor que, já que o senhor está dizendo aí, está assumindo que não domina muito bem o idioma português, dá para perceber que o senhor domina muito bem o idioma internacional da cooperação. Esse que é fácil de ser exprimido e é fácil de ser entendido. Parabéns por sua atitude, por sua abertura e por compartilhar tanta coisa legal aqui conosco. Eu quero passar para a Viviane, que é justamente nesse ponto em que Mike fala a respeito do inimigo comum agora não passa a ser, o concorrente não passa a ser a indústria da educação adversária, a empresa concorrente, nem nada. O inimigo nesse momento é o coronavírus. Dentro dessa perspectiva, você já mencionou no começo da sua fala, você já mencionou algumas habilidades que têm que ser estimuladas nos estudantes do futuro. Queria saber, na sua opinião, quais são essas skills, quais são essas competências que esse estudante que está sendo colocado diante de um desafio tão grande vai precisar desenvolver nas próximas semanas, meses e, quem sabe, anos? Veja, sim, excelente pergunta. Como eu disse inicialmente, é muito importante que no nosso entendimento do Vila, e pensando especialmente no futuro, nós trabalhamos, por exemplo, com as dimensões curriculares, que elas dão identidade ao nosso currículo. Então, essas dimensões curriculares, elas são nada mais, nada menos do que perfil do aluno que a gente vai entregar lá na frente, que a gente vai trabalhar durante todo o processo dele na escola. Mas falando mais especificamente das habilidades para o futuro, eu diria que, primeiro, autonomia, auto-organização, a facilidade de lidar com o novo, o processo autoral, e o multiletramento, a questão do pensamento computacional, enfim, do processo científico. Esse aluno, nós fizemos um evento no início do ano na nossa escola e colocamos uma imagem que representava esse aluno de futuro. Então, esse aluno de futuro, ele precisa estar consciente do ambiente que ele está, seguro para tomar decisões, com autoestima elevada e preparado para os desafios que a vida se apresenta. Sem dúvida alguma, já é um aluno envolvido e com práticas efetivas com a tecnologia. Não dá para a gente perder de vista todo o processo e todo o aprendizado de todos durante esse período.
Então, eu diria que um aluno resiliente, forte, autoestima elevada e preparado para os desafios do futuro. Muito bem, essa é a CEO do Vila Educação, do Campus Vila Educação, Viviane Brito, compartilhando também experiências e a projeção do futuro sobre a educação, principalmente aqui no mercado de Salvador, no mercado da Bahia, pós-pandemia. Quero passar para Ademilton Costa Júnior, que já deu uma opinião muito importante também de quem está na sala de aula. Eu queria saber de você, qual é a sua expectativa sobre os próximos quesitos que vão ser abordados pelos docentes para formar esse estudante, esse profissional do futuro, esse cidadão mais ainda do futuro a partir da educação. Obrigado, Pablo, mais uma vez, uma excelente pergunta. E duas delas eu acho que já foram ditas, que são extremamente importantes. Você falou do compartilhar, né? Se nós observarmos as novas ferramentas tecnológicas, elas todas elas, ou quase todas, trazem compartilhar em um local extremamente valorizado, né? O conhecimento, se ele for só seu, ele é estéril, ele não faz sentido. Então, também o que foi trazido por Mr. Mike é esse sentimento que é algo que realmente talvez fique de algo novo. Então, eu diria que não é nem expectativa, é esperança, né? É a esperança de que tudo isso, de tão doloroso que a gente está passando, ele sirva para algo que seja realmente um algo novo. Eu já tive a oportunidade de dar palestra falando sobre o que nós esperamos do profissional do futuro, né? A gente geralmente assiste algumas entrevistas, muitas delas, inclusive, muito bem feitas, sobre quais serão as profissões do futuro. Não sei se vocês já viram isso, né? Que profissão vai deixar de acabar, ou vai deixar de existir, desculpa, qual aquela que vai ser valorizada, quanto, na verdade, a gente deveria estar focando no ser humano. Que ser humano nós queremos para o futuro, e mais do que isso, que ser humano nós precisamos no presente. Então, é o ser humano que realmente ele saiba que ele tem a autonomia, como foi muito bem dito por Viviane, a necessidade do ser humano autônomo. Outra característica importantíssima que você trouxe, que é a resiliência, a capacidade de lidar com o novo, conhecer as ferramentas tecnológicas, mas saber colocá-las no lugar certo, de forma crítica, de forma analítica. A gente precisa trabalhar a educação, a tecnologia, porque nós precisamos conhecer mais tecnologia. Nossos alunos precisam conhecer bem de tecnologia, porque o mercado vai exigir isso dele. Ele precisa ter uma visão crítica, ele precisa saber ter cidadania no meio digital, no ambiente digital. E a tecnologia ela também precisa estar a serviço do processo de educação. Então, a tecnologia sempre enxergada dessa forma, a gente consegue utilizá-la de forma bacana, mas sempre focando no humano. Então, o cuidado com o uso... Quer ver uma coisa, Pablo? Uma coisa bem interessante que eu estava refletindo mais cedo com alguns colegas, que é a questão de como a tecnologia ela é paradoxal em muitos momentos, né? A gente já vinha há algum tempo questionando o uso excessivo da tecnologia, como ela vinha distanciando as relações, como as pessoas estavam mais próximas de quem estava distantes e mais afastados de quem estava perto. E, de repente, a gente se vê numa situação como essa, onde nós estamos sendo dependentes dessa mesma tecnologia que todos criticavam, ou alguns criticavam, mas todos agora, de certa forma, estão utilizando a tecnologia para que o distanciamento social não seja efetivamente um isolamento social, para que a gente consiga, de certa forma, estar próximo das pessoas. Então, a minha esperança é que a gente possa, depois que passarmos por tudo isso, esperamos que seja realmente o mais breve possível, é que a gente possa buscar o equilíbrio, que a tecnologia ela não seja utilizada de forma exagerada por nossos alunos, que o contato com os meios digitais ele seja feito de forma crítica, de forma analítica, e que a gente verdadeiramente traga algo de positivo. Por isso que eu digo que é mais do que expectativa, é esperança, que a gente possa, depois que a gente passar por tudo isso, a gente olhar o outro com uma visão de cuidado, com uma visão de carinho, que a gente perceba que eu sozinho eu não me basto, eu preciso do outro para ser feliz. Então, o que é que eu preciso, o que é que eu quero formar nos meus alunos? Eu quero que ele possa desenvolver o máximo que ele pode, dentro das capacidades dele, mas, acima de tudo, que ele seja um ser humano feliz e capaz de fazer outras pessoas felizes, né? É isso aí, Ademilton. Parabéns aí por sua opinião.
Lembrando a todos que estamos levando esse rico debate sobre educação também para o nosso portal aratuon.com.br e para o aplicativo do Aratuon, além de todas as redes sociais, o Instagram, o Facebook, as redes sociais já consagradas do Aratuon. Eu quero aproveitar alguns elementos tocados por Viviane e por Ademilton para levar para Mike, para o professor Michael Martel, o seguinte questionamento, aproveitando inclusive a experiência curricular que tem na instituição dele, na Escola Pan-Americana. Quero saber do senhor o tipo de cidadão formado a partir desse intercâmbio de experiências de nações, experiências internacionais, que vocês inclusive valorizam e privilegiam muito. Se esse tipo de cidadão com um olhar global é o que a gente precisa para vencer os desafios que Ademilton e Viviane colocaram aqui. E também qual o papel da criatividade, do estímulo à criatividade para a gente lidar não só com a pandemia, mas também com todos esses obstáculos que vão ocorrer no futuro próximo. Wow, that's a pretty deep question. É uma pergunta bem profunda. I think Viviane, you so eloquently said that we want our kids to be the writers of their own story. And there are so many amazing authors around the world that I think our kids are now part of that they're global authors. They're writing these stories with so many different perspectives now. And I think that's one thing that's going to be really important as we move forward. As a model citizen, you need to understand, to have empathy for, to feel the context of situations that are happening all around the world. Então, Viviane colocou muito bem anteriormente que ela quer que os alunos sejam autores de sua própria história, né? Que eles escrevam sua própria história. E o movimento que ele tem percebido nesse momento é que existem tantos autores no mundo todo que as pessoas e os nossos alunos, eles são autores realmente, eles estão escrevendo parte da sua história de diferentes perspectivas, né? Sob diferentes pontos de vista. I think our students right now, they're so adept at using tools and gathering information, but right now they're feeling emotionally impacted by the information. It's not just facts and figures, but it has an emotion tied to it. It's going to be something that I think they have to learn, maybe for the first times in their lives, they learn that there can be emotion tied to learning. Então, os nossos alunos, eles estão muito acostumados a lidar com todas essas ferramentas tecnológicas com as quais eles estão lidando diariamente, né? O que eles estão aprendendo agora, provavelmente pela primeira vez na vida, é que existe também uma aprendizagem emocional que vem com tudo isso. Então, a parte emocional e psicológica, ela vem junto com a aprendizagem para os nossos alunos, e a gente direciona a aprendizagem nesse sentido também, com a preocupação emocional. We worry, really, there are three types of learning. There's the conceptual understanding, sort of those understand that. There's competency, which are our standards, students are able to do. But the third type of learning is character. And I think that's something right now that parents sitting at home, that we as educators have been trying so long to make that connection. And now is an opportunity that we see how important our children's character development really is if we're going to make a difference in the world. Sorry, that's a big chunk. Então, a gente fala bastante aqui nos três tipos de aprendizagem, né, que a gente sempre pensa nas aulas e em como a gente quer ensinar dessa maneira, com 3 Cs em inglês, que em português não são 3 Cs, mas então a gente trata muito de conceito, né, que é o primeiro C, o conceito, que é o que o aluno vai aprender, o que ele vai desenvolver, o cognitivo, que é o que ele vai entender, como que ele vai aplicar isso, e o terceiro C, que é o character, que a gente traduz como valores, né, que é os valores que a gente desenvolve nesses alunos. E agora a gente está tendo uma oportunidade bastante grande de desenvolver os valores e a atitude e como eles se colocam diante das circunstâncias. Muito bem, agradecendo ao professor Mike Martel e também a tradução de Bianca Bigro, a tradução enriquecedora também para o debate. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Eu quero levar outra questão para a Viviane, que é sobre uma questão mais urgente, mais emergente, que é o Enem.
Como é que ficou essa situação do Enem agora com adiamento? Isso gerou algum desgaste, alguma ansiedade nos estudantes? Já estão passando por tanta coisa, ainda precisavam ter esse problema aí no meio do caminho, Viviane? Pois é, Pablo, uma outra excelente questão sua. Na verdade, a gente tem diferentes tipos de escola no Brasil inteiro, e também entregas diferentes. E, portanto, os alunos estão em condições diferentes. Num primeiro momento, a ideia de não se prorrogar deixou a todos muito inquietos, mesmo as escolas que estão fazendo todas as entregas. Porque tem uma questão emocional dos estudantes que a gente não pode perder de vista. Eles vão retornar, assim como foram para o isolamento social e tiveram que se adaptar, eles vão retornar e vão precisar se adaptar. E tem aí uma questão afetiva, emocional muito forte que a gente precisa levar em consideração. Mas haverá prorrogação de 30 a 60 dias da data da prova, não é? As inscrições, elas não mudaram, elas continuam a mesma, amanhã terminam as inscrições, mas foi importante essa mudança, porque acomoda a maioria das escolas, em especial os estudantes. Já é um período difícil para os meninos, não é? Essa questão da pandemia é mais complexo ainda. Então, eu considero ter sido muito importante essa alteração, dependente de algumas escolas estarem conseguindo fazer as suas entregas com efetividade. Viviane, eu quero continuar rapidinho sabendo de você. Nesse momento a gente está conversando com vocês, mas também vários pais estão nos acompanhando, estão nos vendo e nos ouvindo. Se você pudesse conversar com cada um deles, para dar uma dica, para dar um conselho, pai, mãe, tente conduzir dessa forma, qual seria o conselho que você daria, principalmente antes da volta às aulas presenciais? O que é que você gostaria de recomendar? Perfeito. Pablo, eu vou falar de um modo geral, porque tem famílias com crianças pequenas, crianças maiores, não é? Então, é muito importante que se organize. Eu falei anteriormente a questão da rotina, é muito difícil para as famílias, não é fácil para ninguém. Mas é muito importante também que as famílias organizem a casa, estabeleçam as rotinas, a participação da criança ou do jovem na rotina doméstica é muito importante também. O Vila, por exemplo, fez algumas dicas, a gente oferece dicas para todo final de semana, também oferecemos dicas ao dia todo da criança, para que a gente possa ajudar essas famílias a se organizar em casa. Reservar um ambiente para cada um é muito importante, respeitar o ambiente do aluno, ele está trabalhando ali, enquanto ele está assistindo às aulas, ele está trabalhando também. Procurar manter um equilíbrio emocional, porque para nós adultos já é difícil, imagine para eles que são crianças, que são jovens. Então, eu diria, e busca ajuda, pede ajuda para a escola, não é? A gente tem tido uma relação muito próxima das nossas famílias e sempre que possível, e é bacana quando a gente pode trocar e se ajudar. É como o Mr. Martel falou, a gente precisa estar junto, estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco, não é? E com um só propósito, que é ver os nossos meninos e meninas felizes, sem perder o vínculo com a educação, sem perder o vínculo com a escola. Então, é um esforço que todo mundo tem que fazer mesmo. E com relação ao retorno, Pablo, eu acredito que todas as escolas terão seus protocolos. É claro que a gente vai precisar ajustar depois que o poder público oferecer as suas respectivas orientações, mas é muito importante que a gente continue lado a lado, escola e família. Nós vamos precisar que as famílias orientem as crianças e os jovens também com relação a esse retorno. Claro que a escola tem a responsabilidade, a obrigação de oferecer, de dizer como é que as coisas vão funcionar, de oferecer informações suficientes que os deixem tranquilos
em relação à escola, enviar as crianças para a escola, mas vamos continuar precisando dessa parceria para que eles nos ajudem a preparar as crianças e os jovens antes do retorno às aulas presenciais. Viviane Brito, CEO, executiva-chefe do Campus Vila de Educação, agora o vice-diretor do Grupo Anchieta de Educação, Grupo Educacional Anchieta, Ademilton Costa Júnior. Sem querer fazer nenhuma pergunta profunda demais, Ademilton, quais são os grandes desafios da educação no mercado de Salvador que você percebe que vocês devem estar debruçados e estudando para os próximos meses? O que é que vocês... Qual é a pergunta do milhão que precisa ser respondida aqui no mercado de Salvador? A gente sabe que mais importante do que ter as respostas é saber fazer a pergunta bem feita, né? E você fez uma excelente pergunta. Na verdade, é um contexto muito especial que a gente está vivendo. A gente tem que lembrar que até dentro das escolas particulares nós temos também uma diversidade de situações extremamente grande, né? Então, não dá para... A gente percebe que não existe uma fórmula pronta, não existe uma resposta pronta para essa pergunta sua. Na verdade, eu sempre defendo a ideia do conseguir ler o contexto e sempre olhar para as suas raízes, o que é que você tem, o que é que essa instituição, o que é que fala, qual a identidade dessa instituição. Então, por exemplo, no Grupo Educacional Anchieta, nós temos o Colégio São Paulo e o Colégio Anchieta, que tem características próprias. Então, quando o Colégio São Paulo veio fazer parte do Colégio Anchieta, muitas dessas características elas foram mantidas, porque cada escola tem sua identidade, cada escola tem a sua forma de pensar e cada escola também tem suas pessoas, né? Sua gestão, enfim. Então, eu acredito sempre, nós acreditamos sempre que conhecer o contexto é importante, que a gente consiga repensar essa forma, inclusive, que já foi trazida, para que as escolas, de repente, possam compartilhar mais seus saberes. Eu acho que foi criado na cidade de Salvador uma grande rede de compartilhamento entre professores. Então, os professores estão compartilhando dúvidas, compartilhando dores, e isso eu acho que vai ficar para sempre. Eu acho que vai ser um dos ganhos importantes, né? E que isso também provavelmente vai acontecer entre os donos das escolas, entre as entidades mantenedoras. Elas talvez, elas provavelmente consigam ver de uma forma mais unida, perceber que, como o Mr. Michael ele trouxe há pouco, nesse momento o inimigo é um só. Então, se todas as escolas que têm realmente uma preocupação com o outro, preocupação com a educação em si, então, assim como nesse momento o coronavírus é o único inimigo, da mesma forma a educação tem que ser o principal aliado. Então, eu acho que a principal diferença e a principal referência vai ser justamente essa, a gente pensar de forma mais coletiva, a gente pensar se colocar cada vez mais no lugar do outro, porque às vezes a dor ela pode ser sentida individualmente, mas às vezes a solução e como responder isso, como resolver, tem que ser muitas vezes de uma ação coletiva. Bacana, então é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Ademilton Costa Júnior, aí representando a turma do Anchieta. Ademilton mencionou há pouco um tema que é o uso de eletrônico. Tivemos a visão dele e agora eu quero a visão do professor Martel. Quero saber dele o seguinte, ele já falou que a turma lá da Pan-Americana lida muito bem com os eletrônicos. Aqui aproveitando inclusive a pergunta mandada por uma mãe, Renata Sarmento. Ela quer saber o seguinte, antes a gente estava nessa cruzada, nessa batalha para dizer para os nossos pequenos ou os nossos adolescentes, não usem tanto o eletrônico, vão para a chamada vida real. Agora a gente está num caminho um pouco inverso. Usem o eletrônico porque a vida real teve que dar uma pausa. Professor Martel, qual é a recomendação, qual é a dosagem, qual é o equilíbrio, qual é o balance point desse quesito aí? That's a great question. And I think that's something that we're experimenting with on a daily basis. We're trying to share with our parents. Of course, we want our parents as partners. And so we're trying to simplify educational jargon, especially when we talk about the use of technology.
Então, essa foi uma ótima pergunta, né? A gente tem trabalhado muito, a gente está tentando encontrar aí o equilíbrio nessa questão, e a gente tem tentado tirar um pouco dos jargões que existem na educação e especialmente com os pais. When we look at screen time, I have a group of year 5 students that I'm working with their IB projects, and you really get a sense for kids' attention spans when they're trying to do something academic versus non-academic. And I think when we look at screen time, I think it's between an hour to 1.5 hours is kind of an optimum number when kids are engaged in more academic activities. And I think one of the big things that they're seeing right now is that they're using their technology more for academic purposes than they are for Fortnite and those other things that they've been doing so much of lately. Então, a gente tem um grupo do 5º ano do ensino fundamental, eles estão fazendo um estudo para o projeto de finalização do percurso deles de PYP, que é o Programa do Bacharelado Internacional dos anos iniciais, e eles têm olhado também para essa questão do uso de tela, né, do tempo de exposição à tela, e a gente acredita que para essa faixa etária, entre 6 e 10 anos, em torno de 1h30, né, com variáveis, é um tempo adequado, mas o que eles têm percebido nesse momento é que eles têm utilizado esse tempo de tela agora para aprendizagem e para um uso produtivo da tecnologia e da informática, que é diferente do que vinha acontecendo anteriormente. Então, encontrar esse equilíbrio do uso de tela para aprendizagem tem sido um dos nossos focos de pesquisa e de estudo junto com os alunos. Vamos encerrar, porque depois de um debate tão produtivo como esse, a gente pode fazer uma nova edição, a gente pode propor de novo o debate sobre educação com pessoas do nível, do gabarito de Viviane Brito, CEO do Vila Campos de Educação, Ademilton Costa Júnior, ele que é vice-diretor do Grupo Anchieta, e o professor Michael Martel, superintendente da Pan American School of Bahia, acompanhado de Bianca Bigro, que eu agradeço a participação de todos. Agradeço também a produção do Aratu Talks pela equipe de marketing da Aratu, com Gabriel Freire, com Laís Castro e também com meu colega Eduardo Souza. Abraçando a todos, dizendo para continuar nos acompanhando aqui pelas redes sociais, que a gente volta falando de educação e falando de outros temas importantes para a sociedade baiana. Um abraço, obrigado. Vamos nos cuidar. Isso tudo vai passar. Até a próxima.